Perfeito. Legal, boa noite todo mundo. Obrigado pela presença aí de vocês. Estamos começando então agora o segundo encontro aqui dessa primeira trilha de conhecimentos que a gente está fazendo dentro do Grape Valley para inovação aberta e corporate venture. Aqui estão os tópicos citados que a gente tinha planejado ali para fazer dentro dessa primeira trilha. A gente já fez o primeiro de introdução à inovação aberta e agora a gente vai começar a ter esses próximos aí já nesses 2 próximos meses, tá? A ideia é ir até fim de março, talvez início de abril, a gente passar por todos os 7 temas, talvez com alguma alteração de sequência aí, tá? Hoje, então, a gente está com o Renato aqui da Dexco, do time de inovação da Dexco, que vai falar um pouquinho do processo de empreendedorismo deles, tá? Todo mundo fica à vontade para ainda encaminhar, para quem quiser participar, passar por esses conhecimentos. Normalmente a gente está fazendo encontros que vão demorar até 2 horas no máximo, a gente planeja por 1 hora e meia mais ou menos. Para tirar bastante dúvida. Quem está assistindo aqui ao vivo vai ter a oportunidade de já tirar alguma dúvida direto aí com o Renato. Mas todos esses encontros vão ficar gravados também. A gente vai subir no YouTube ali do Grape Valley e deixar aberto para todo o público, tá? Então, se alguém não conseguiu participar, não tem problema nenhum, consegue ali ver no YouTube. E todo mundo que participar de todos os módulos, então quem está aqui, então, fazendo parte, a gente já vai ver a presença. Quem assistir pelo YouTube depois, responde o e-mail ali, com esse meu e-mail que eu estou deixando aí na tela também, falando que assistiu, que a gente vai emitir um certificado ali também, para todo mundo. Então, o Grape Valley vai emitir esse certificado para quem participar dos 7 encontros. Beleza? Vamos lá, Muito Renato? bom. Vamos lá, vamos lá. Todo seu agora. Perfeito. Bom, pessoal, boa noite a todos, né? Na verdade, boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo a gravação também. Eu vou compartilhar a tela aqui. Acredito que vocês já devam estar vendo aí a apresentação. Perfeito. Perfeito. Como o Guilherme já fez uma apresentação inicial, né? O intuito desse encontro é a gente falar sobre o intraempreendedorismo dentro das corporações. Antes de mais nada, só para me apresentar aqui oficialmente, né, eu já trago aqui um breve resumo do meu LinkedIn, então fiquem à vontade aí para se conectar comigo pelo LinkedIn. Atualmente eu atuo como especialista de inovação corporativa na Dexco. A Dexco é a empresa aí que detém, né, o guarda-chuva de 7 marcas, né? Então nós estamos falando aqui de Duratex, Duraflor, Ceusa, Portinari, Castelato, dentre algumas outras que são as marcas que são mais conhecidas, né? Nós tivemos um reposicionamento de marca em 2021 e esse reposicionamento de marca de Duratex para Dexco tinha como um grande objetivo a proximidade com o consumidor, né? Que é para onde as grandes corporações estão olhando bastante. Então, estou atuando dentro da estrutura da Dexco no time de inovação corporativa, mais especificamente rodando aí projetos, né, de inovação aberta e também de intraempreendedorismo. A gente tem uma troca bem grande entre times e outros colaboradores que atuam diretamente em uma dessas frentes. Também sou fundador da Epicentro Digital, uma escola voltada a ensinar marketing digital e novas tecnologias para negócios. Em paralelo, também sou professor, né? Gosto sempre de estar compartilhando conhecimento, que é uma coisa que eu estou fazendo aqui agora. Atuei bastante como consultor de marketing digital e novas tecnologias para produtividade e vendas também. E a grande proposta aqui hoje é a gente falar mais desse meu chapéu, né, corporativo e como que a gente tem trabalhado dentro do aspecto de empreendedorismo não só na Dexco, né, mas também trazer aqui alguns modelos práticos de aplicação que você pode aplicar no seu negócio, independentemente do tamanho do seu negócio. Vou trazer uma visão de uma grande corporação, mas é válido ressaltar que tudo que eu vou falar aqui também pode ser aplicado num negócio menor. Dadas as circunstâncias, né, você talvez tenha que fazer algumas adaptações, mas a gente pode discutir isso aqui e também despertar em você que está acompanhando aqui com a gente essa reflexão, né, daquilo que é possível, daquilo que não é possível. Então, acho que é legal é, essa reflexão ao longo da apresentação que eu vou fazer aqui para vocês. Então, só para a gente começar, né, fazer um alinhamento de rota aí, a gente está falando de intraempreendedorismo ou empreendedorismo corporativo, isso significa que
é o colaborador empreendendo dentro dos limites da organização, né, já existente, ou seja, ele vai atuar ali para melhorias incrementais de processos internos, ou até mesmo desenvolvendo novos produtos, ou até mesmo criando novos modelos de negócio. E quando a gente olha para esse modelo de intraempreendedorismo, né, ou até mesmo empreendedorismo corporativo, é bacana a gente ter bem claro que não se trata somente de um programa de ideias, né? Então a gente pode explorar um pouquinho além. A gente pode falar aqui sobre hackathons, a gente pode falar sobre algum processo, aspecto de aceleração ou qualquer outro tipo de programa que possa corroborar aí, né, corresponder a esse empreendedorismo. Ou seja, é o colaborador, você como colaborador, muitas vezes que pode ter esse espírito. A gente vai falar um pouco mais desse espírito inovador, né, esse espírito intraempreendedor dentro da corporação, para você realmente solucionar determinados tipos de problemas. A gente vai dar uma ênfase ao longo desse encontro mais no programa de ideias, porque ele normalmente é um programa de base, um programa de entrada que a gente vê na grande maioria das empresas. E mais uma vez é um programa de ideia, ele pode ser aplicado desde uma pequena empresa, né, até mesmo falando aqui de ordem bem prática, um MEI ele pode estabelecer um programa de ideias, não necessariamente com a ideia dele, mas ele pode utilizar o ecossistema na qual ele faz parte ali, familiares, amigos, colegas ou até mesmo clientes e fornecedores para sugestão de ideias. E aqui a gente vai falar até mesmo de um mix, né? A gente pode falar de inovação aberta ou internamente, mas ele pode captar isso e implementar dentro do negócio dele mesmo atuando forma solitária ali, né, de forma autônoma, como a gente conhece. Então, a gente vai dar um pouco mais de ênfase no programa de ideias, mas boa parte do que vocês vão ter a oportunidade de ver aqui também pode ser aplicado em outros programas. Aí, né, tem uma série de variações, depende muito de empresa para empresa, e a gente pode abrir isso para discussão também ao longo desse encontro. Quando a gente está falando de programa de intraempreendedorismo, é importante a gente levar em consideração os grandes desafios que um programa como esse ele pode estar atrelado, né? Então, um primeiro desafio que eu traria aqui é o seguinte: normalmente quando a gente está falando numa grande corporação, a gente está falando que se a liderança não estiver comprometida com o programa, isso não vai acontecer. Agora, se a gente olha para um pequeno negócio, a mesma coisa acontece. Então, vocês vão perceber muito essa aplicação, tanto em grande corporação quanto pequeno negócio, ou se você está dentro de uma instituição ou algo nesse sentido, vocês podem, de fato, perceber que se a liderança não estiver comprometida com o programa, nada disso vai acontecer. E muitas vezes, essa liderança somos nós, né, dentro do nosso ambiente. Você pode levar isso para cima no que a gente chama, né, de bottom-up, e o top-down, né, que é quando a gente olha a visão dos executivos, diretores, presidente da empresa, ela também é importante que ela compre essa ideia para que você consiga fazer a estruturação disso. Mas muitas vezes você quer fazer um programa interno dentro da sua área ou dentro do seu pequeno negócio, e se você não estiver realmente comprometido em levar o programa adiante, nada disso vai rolar. Outro ponto importante que a gente tem que levar em consideração, que também é um desafio, são os recursos escassos ou indisponíveis. Então, aqui a gente está falando muitas vezes, beleza, eu inicio lá um programa de empreendedorismo, mas eu não tenho recurso financeiro para suportar o programa. E a gente vai entender mais adiante em que momento isso se dá, né? É um problema. Eu também, se eu estiver falando que eu não tenho um recurso humano, né, pessoas ali para trabalhar nisso, de alguma forma, isso também pode trazer, né, algum empecilho ali ao longo do processo. Outro ponto são os recursos tecnológicos, né? A gente vai perceber também mais adiante, eu vou entrar nesse aspecto, que se você não tiver, de repente, tecnologias que ajustam e se adequam ao processo, isso vai ficar mais moroso dependendo da complexidade do seu programa. Então, trazendo uma visão da Exco, né? Aqui a gente está falando de uma empresa que tem aproximadamente 14 mil colaboradores e a gente recebe muitas ideias mesmo. E se a gente não tem essa tecnologia atrelada ao processo, realmente a gente ficaria perdido, não extrairia valor
desse programa que a gente tem criado e tem rodado, né? Outro ponto importante, a gente tem que falar sobre tempo. A disponibilidade de tempo é importante. Por quê? Porque quando a gente está falando de um programa de intraempreendedorismo, eu estou falando da necessidade de você parar para ter ideias, parar para submeter ideias, parar para avaliar as ideias, parar para implementar as ideias e parar para analisar os resultados dessas ideias implementadas. E se você, ou seu time, ou gestores, não tiver disponibilidade de tempo para priorizar esse programa em algum momento, isso também vai ser um grande desafio para que isso tudo aconteça. Um outro ponto que é um desafio bastante, eu diria, importante, ao mesmo tempo, é um desafio muito. é, Ele pode ser trabalhoso inicialmente, mas depois que você consegue estabelecer um processo de engajamento dos colaboradores, ele acaba se tornando um pouco mais orgânico, mas que também pode comprometer muito um programa como esse, né, de intraempreendedorismo, como a gente vai falar, por exemplo, de um programa de ideias, é o baixo engajamento dos colaboradores. Então, se você, independentemente da iniciativa que você vai fazer dentro da sua empresa, seja ela o tamanho que for, se houver baixo engajamento dos colaboradores, dos pares, parceiros, dos envolvidos no processo, certamente é um desafio que vai levar à morte de um programa como esse, independentemente do programa que você vai trazer ali dentro do seu universo intra, né? Um outro desafio que comumente, assim, de forma bastante comum é enfrentado pelas empresas é a falta de clareza no processo de submissão das ideias. Então, isso aliado à tecnologia, como eu falei, ao recurso tecnológico, ele é extremamente importante, dado o fato de que quando você tem poucas ideias, ok, né? De repente um formulário ali, um Google Forms, super resolve, né? Um Forms da Microsoft, a ferramenta aqui pouco importa, ela vai te ajudar, vai resolver, ok, dá para iniciar um processo de aplicação de base nesse sentido. Mas à medida que você começa a ter um volume maior de ideias para serem avaliadas, acompanhar a implementação, aí sim você realmente precisa de um processo mais bem elaborado. E a falta desse processo, a falta de clareza dos colaboradores entenderem esse passo a passo, pode ser um grande desafio e pode representar também a morte de um programa como esse. Outro ponto que é um desafio é o processo de avaliação e aprovação pouco claros. Então, tem que estar esclarecido para os colaboradores, para quem vai participar desse programa, né, que estamos falando especificamente de um programa de ideias, é o processo de avaliação. Então, se ele for pouco claro, é bem possível que as pessoas, com o tempo, desengajem do programa, em virtude da falta de entendimento. Outro ponto extremamente importante, né, e que se torna um desafio é quando falta recompensas e incentivos. A gente vai falar um pouco mais detalhado sobre esses aspectos mais adiante, porque tudo aquilo que a gente olha para os desafios e coloca ao contrário são oportunidades, são formas de a gente fazer um programa de intraempreendedorismo rodar. E aqui eu estou falando de programa de ideias, mas se a gente olhar, eu quero elaborar um processo de ter hackathons com uma certa frequência, tá? Mas existe uma recompensa ou algum incentivo para as pessoas que participam disso, né? Como que vai ser avaliado os projetos que surgem a partir desse programa, né? O processo de submissão dessas ideias, ele é claro. Então, independentemente, percebam aqui que independentemente do tipo de programa, dentro do universo de intraempreendedorismo que você criar, muito disso vai ser seguido, né? E a falta de recompensas e incentivos também pode ser um limitador, porque as pessoas, muitas vezes, elas não vão mais acreditar nesse programa, não vão ter mais o porquê estar participando, né? Outro ponto que é explorado também normalmente quando a gente olha para os desafios de um programa de intra, a gente está falando de possibilidade, tolerância ao insucesso devido ao risco assumido e falhas. Então, tem aquele ponto, cara, vou dar a ideia, vou submeter, vou tentar implementar, mas e se eu errar, e se der problema, e se eu não conseguir avançar, o que que acontece? Normalmente a gente está falando de um processo de inovação. Normalmente, nesse processo de inovação, nós temos que ter esclarecido do que são falhas aceitáveis e do que são falhas inaceitáveis, porque aí vai depender muito do teor, né, do tipo de falha. E normalmente no processo de inovação as falhas aceitáveis são aquelas falhas maiores, né, aquelas falhas que não são falhas de checklist, de checkpoint que você tem que fazer, né, são falhas realmente às vezes numa estruturação de um novo processo,
na validação de um novo produto. Percebemos que o produto, realmente, o produto ou serviço que nós estamos criando, ele não está numa adequação certa. Eu acho que não se provou ali uma viabilidade financeira, mas nós tentamos, nós aprendemos com isso, então isso é aceitável. Ou seja, tem que mitigar o máximo possível, né, as possibilidades de você onerar as ideias ou já cortar as ideias antes delas serem testadas, ou de ficar invalidando ou trazendo muito julgamento para essas ideias, para as propostas, até mesmo em fase de implementação. Então, quanto antes elimina isso, acaba sendo melhor. Por último, aqui, né, dos desafios que a gente pode enfrentar ao longo da implementação de um programa de intraempreendedorismo, a gente está falando de processos burocráticos ineficientes, porque eles acabam comprometendo muito a implementação, porque, assim, dar a ideia é extremamente prático. Então, qualquer sistema, software ou ferramenta, e-mail, o que for, você abre uma caixa de ideias, seja analógica ou digital, as pessoas vão submeter ideia. Nesse aspecto, a implementação ela não está acontecendo ainda. Quando a gente olha para a implementação, né, e o como implementar aquelas ideias que foram geradas, de fato, aí começam a surgir as barreiras burocráticas de aprovação, de orçamento, de recursos, de pessoas que podem implementar, e aí a gente volta lá para os recursos escassos ou indisponíveis, né? E aí sim você começa a ter esse problema burocrático para quebrar isso, porque de repente precisa de aprovação de um, de outro, de outro, de outro para conseguir liberar o recurso financeiro. Ou precisa da aprovação de uma série de fatores, olhando aí uma grande corporação, para você conseguir liberar os recursos tecnológicos. Tem que ter integração com o sistema, tem que ter avaliação de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, tem que ter segurança da informação envolvida, enfim. Isso é um cuidado que tem que se ter na implementação de um programa de intraempreendedorismo, não somente pelo programa em si, né, mas pelo resultado que esse programa vai gerar, porque às vezes a implementação do programa ela acontece de forma fluida, mas aquilo que corre nas veias do programa, que são as ideias, que são os novos projetos, se eles começarem a morrer pouco a pouco, o programa por si só vai morrer junto, né? Porque não vai trazer o retorno esperado pela companhia, pela corporação, pela empresa, seja ela grande, seja ela uma pequena empresa. Ô, Mas, Renato, fazer uma pergunta até para você claro, em pode cima fazer. daqueles pontos. Qual que você acha que desses é a falha mais comum de acontecer e por qual motivo você acha que vai ser a mais comum? Onde você acha que mais as empresas caem aí nos desafios? Normalmente a liderança não comprar um programa. Eu vejo isso, que isso é um dos fatores assim que normalmente a gente está conversando, né? E a liderança não está comprometida. E quando eu estou falando em liderança, não é somente olhando numa grande corporação, da gente falar assim, cara, o gerente não está envolvido. Não, às vezes o gerente fala, tá bom, pode ir lá implementar. Só que não tem uma liderança forte do programa, né? Que é uma pessoa responsável. Essa liderança, ela não necessariamente é uma liderança hierárquica, ela é uma liderança por valor, né? Ela é uma pessoa que está ali focada no programa, comprometida em gerar esse resultado, engajar as pessoas, quebrar as barreiras, cortar a grama e seguir adiante, né? Então, se não tem uma liderança forte com relação a isso, né, uma pessoa que entenda esses aspectos técnicos, a grande chance do programa não ter uma aderência desejável. E aí, essa pessoa não, né, trazendo aqui a liderança forte, ela não consegue estipular o engajamento, ela não consegue envolver outras pessoas para manter o ambiente cíclico. Então, ter uma liderança forte, uma liderança que abraça a causa, ela é extremamente importante. Perfeito, muito bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Até aqui? Vamos avançar? Vamos lá. Vamos falar então das oportunidades, né, que um programa de empreendedorismo pode trazer, que está pautado aí também no fomentar uma cultura atrativa para atrair e reter talentos. Isso é importantíssimo. A gente sempre está falando de redução de custos e isso brilha os olhos de todo mundo, né? Porque, poxa, como eu consigo ajudar a minha empresa a reduzir custos, né? Isso, sem dúvida, é importante. Isso vai brilhar os olhos de ponta a ponta da cadeia.
Mas também é importante a gente olhar para o desenvolvimento de lideranças, que é exatamente isso que eu estou falando, né? Que eu acabei de falar ali nos desafios, é, porque aqui a gente está falando de desenvolvimento de líderes internos que talvez ele esteja atuante ali em um projeto único, e é nesse momento que ele tem um despertar para liderar outros projetos, e aí ele é incentivado, ele é recompensado, e isso faz a roda girar, né? A gente pode falar também da oportunidade de aumento de eficiência, qualidade, retorno do investimento ali de forma mais direta, né, sem necessariamente olhar para redução de custo. Então, a gente pode falar sobre o retorno de investimento, como, por exemplo, aumento de receita, de acordo com o tipo de ideia que pode originar de um programa como esse. Identificação de novas oportunidades de negócio, né, que está muito atrelado ao item anterior, então ele pode identificar novas oportunidades de geração de receita também, faz todo sentido. Aqui eu já falei, né, de aumento de eficiência, tá até um pouco repetitivo, mas assim, muitas vezes esses programas são pautados nisso, né? Na melhoria de eficiência da empresa, como que a gente utiliza os nossos recursos da melhor forma possível, e como que a gente otimiza a utilização desses recursos no nosso dia a dia. Estímulo à criatividade de inovação, então a gente está falando muito de um processo cíclico, né, onde as pessoas são chamadas para imaginar potenciais soluções para potenciais problemas. Essa imaginação ela é aplicada, se transforma em criatividade. A criatividade cria coisas para solucionar um problema que traz valor, isso acaba se tornando inovação. A inovação inspira outra geração de empreendedores, intraempreendedores, que vão fazer o ciclo girar, né? Então, isso tudo acaba acontecendo, porque quando você vê, dependendo da estrutura que você monta de um programa, por exemplo, de ideias, que está dentro do escopo de intraempreendedorismo, a gente consegue perceber, por exemplo, na Dexco, que o reconhecimento dos intraempreendedores, ele inspira a próxima rodada do negócio. Então, todo final do ano existe uma celebração dos resultados do programa de intraempreendedorismo, né? E com isso, as pessoas que não tiveram oportunidade de estarem sendo reconhecidas no programa, elas no ano seguinte, elas se dedicam um pouco mais para estar lá nesse evento de celebração. Então, é esse estímulo, né? Fazer a roda da inovação girar e mexer os ponteiros realmente com os resultados aí, olhando para uma série de quesitos, né? E também, né, a gente não pode deixar de falar do fomento à diversidade, que é tão importante quando a gente fala de inovação, porque aqui a gente está falando realmente de ideias, né? Ideias opostas, ideias divergentes que muitas vezes são necessários, até mesmo no processo de design thinking. Normalmente a gente está vendo isso, né? Primeiro você diverge, depois converge, depois diverge, depois converge dentro de um escopo onde você vai buscar uma solução, uma resposta para um dado problema. Então, esse fomento de diversidade, ele é bastante importante porque aloca, né, as pessoas, os potenciais ali empreendedores dentro da organização rumo a objetivos específicos, mas que ao mesmo tempo tem espaço para essa divergência. E aqui, né, se a gente for falar de oportunidade, eu já traria aqui um destaque normalmente quando a gente olha para um programa como esse, para aumento de eficiência e retorno do investimento, que os programas são pautados dentro desse aspectos, tá? Avançando aqui, né, um estudo recente aí que eu tive acesso do Luciano Rafael Oliveira e Silva, que ele traz nessa tese dele, né, essa dissertação aqui, se não me engano, é de doutorado, o empreendedorismo corporativo sob o ponto de vista dos colaboradores, né, um estudo de caso múltiplo. E dentro dessa tese, ele trouxe esse quadro desenvolvido pelo Davidson e o Wickland, aqui de 2001. Então, olha só como ele ainda é atual, né? A gente está falando de um quadro de 2001, mas ele faz uma distinção entre uma administração empreendedora e uma administração tradicional. Isso daqui é importante, porque muitas vezes a gente tem que conviver com essa dualidade de administração dentro dos nossos negócios, né? Dentro das nossas empresas. Então, quando a gente olha para a dimensão, por exemplo, ali, né, que é a coluna do meio, a dimensão conceitual, e a gente fala de orientação estratégica, olha que interessante, quando a gente vai para uma abordagem do foco do empreendedor, o empreendedor ele está mais orientado pela percepção
da oportunidade, enquanto olhando para um foco administrativo, ele é orientado, né? Mesma pessoa pode ser orientada mais por recursos controlados. Então, tem que ter as coisas ali mais próximas, né? Mais dentro do controle. Quando a gente olha em relação à dimensão de comprometimento com a oportunidade, o intraempreendedor, né, a gente pode chamar aqui o empreendedor corporativo, ele já é mais revolucionário, ele está olhando mais para um aspecto de curta duração, né? Já o foco administrativo, ele é evolucionário, vai ali mais, eu diria, em doses homeopáticas de longa duração, porque está mais apoiado, não tanto naquelas disrupções, né? A gente vai ver mais adiante ali de crescimento rápido, né? Então ele vai mais pautado ali na serenidade, né? Na solidez de uma companhia, de uma empresa. Já quando a gente olha na dimensão de comprometimento de recursos, né? Como que os recursos são utilizados, a gente está falando de um único estágio de comprometimento, né, total, depois da decisão, já isso para um foco mais administrativo, já para um foco empreendedor, a gente vai para vários estágios com a mínima exposição possível do empreendedor, ou seja, a gente está falando de quebrar, né, em pequenas etapas a utilização desses recursos. Isso está pautado também no controle dos recursos, porque o empreendedor ele está mais apegado ali, eu diria, né, no aluguel dos recursos, no uso, né, no pagar pelo uso ali, no uso mais esporádico. Já um foco mais administrativo sempre está mais apegado na posse, né, na compra, na aquisição daquele recurso. Já na dimensão da estrutura administrativa, o empreendedor já vai mais na simplicidade, né, com várias redes informais e um foco administrativo mais na hierarquia. E quando a gente olha especificamente nessa dimensão para programas de intraempreendedorismo, é exatamente isso que a gente faz. O papel da liderança é importante, muitas vezes, até mesmo para mostrar como se cria rede, e não necessariamente a liderança é da sua hierarquia superior. Você pode ser líder de iniciativas, independentemente do seu local de trabalho, da sua posição. Né? Isso é bastante importante. Filosofia de recompensa, a gente está falando do foco empreendedor mais na criação de valor, enquanto o foco administrativo está baseado na responsabilidade no tempo de casa. Então, olha só, quanto mais tempo de casa você tem, na teoria, né, você estaria mais habilitado para criar valor, sendo que no foco empreendedor nem sempre é assim, né? Às vezes pessoas com menos tempo de casa, mas que têm garra, que têm vontade, cria mais valor do que pessoas que estão há alguns anos dentro da companhia com todo aquele conhecimento já adquirido, né, ao longo desses anos. E a orientação para o crescimento, a gente está falando seguro, lento e firme para um foco administrativo, né, que está muito associado ao comprometimento com a oportunidade que a gente viu ali em cima. Já um foco empreendedor, a gente está olhando para um crescimento rápido, né? Então, a prioridade é crescer rápido, o risco é aceito para atingir esse crescimento. É mais essas áreas de growth, né, de crescimento que as empresas têm tido ultimamente e como que a gente faz para alcançar isso. Por quê? Porque o mercado está demandando isso, né? O mercado como um todo. Nós, como consumidores, estamos demandando esse tipo de iniciativa, né? E, por fim, a cultura empreendedora, olhando ali, né, no foco administrativo, a pesquisa de oportunidade restritas pelos recursos controlados, então eu tenho recursos bastante limitados, né? E o fracasso é visto como normalmente é tratado com a punição, né? Já numa cultura mais voltada para o empreendedor, né, com foco no empreendedor, a gente está falando de uma promoção de ampla pesquisa de oportunidade. Então, eu estou mais preocupado em trazer oportunidade para dentro de casa e tentar entender como eu encaixo isso à minha estratégia, do meu negócio, da minha empresa, do que qualquer outra coisa. Eu não estou me preocupando até o momento nas limitações impostas, né? Eu sei trabalhar com a escassez nesse momento. Então, percebam que mesmo que a gente olhe por um trabalho, né, de 2001, isso é bastante atual e isso corrobora com o aspecto com o senso do empreendedor e como a gente também tem que lidar com essa dualidade no nosso dia a dia. E uma liderança de um programa de intraempreendedorismo, muitas vezes ela exige isso. Exige você passar essa visão, inclusive, para as pessoas que estão participando aí juntamente com você na implementação disso tudo. E aí, a gente entra no programa de ideias.
Antes de avançar, né, só para saber aí se vocês têm alguma dúvida, algum ponto, gostariam de discutir algum assunto aqui. Se ninguém levantar a mão, a gente avança. Ô, Renato, aproveita e fala um Sim, pouquinho de ambidestria, vai. Eu acho que o conceito que você colocou lá, vai, a maioria das empresas já estão aprendendo a tentar balancear os dois lados, né? Sair só da isso. administração, a restrição total e conseguir colocar um pouco de DNA empreendedor até para se manter vivo em mercado. Se você puder comentar um pouco disso. Claro. A ambidestria ela está muito relacionada a você manter o atual, né? O que que você está fazendo que traz resultado para você em linhas bastante simples, é aquilo que você está basicamente aquilo que está te pagando a conta hoje, né? Mas você não esquecer também de pensar no futuro. Então, é você buscar novas oportunidades de negócio olhando para o futuro. Então, no geral, a ambidestria está relacionada a isso, tá? Então, assim, cara, estou trabalhando hoje, né? Mas tenho que estar lá no futuro também, inclusive com o pezinho lá. Então não é só com a cabeça no futuro, né? Com o pé no presente e a cabeça no futuro, não. É importante eu estar com o pé no presente, o outro talvez ali, nem tudo ainda, né? A perna no, talvez a perna direita ou esquerda no presente e a ponta do pé lá no futuro, para garantir exatamente essa ambidestria, né? Não perder a oportunidade, porque muitas vezes, se você não parar para analisar o futuro do seu negócio, você deixa a oportunidade passar e aí, quando você vê outra empresa foi lá, abraçou a causa e tirou todos seus clientes, né? Isso é um problema e a gente vê isso comumente acontecendo aí com empresas que, enfim, aí tem vários casos, não vou entrar aqui em mérito de case, mas se vocês buscarem até mesmo aí na internet por casos de empresas que não se atentaram à concorrência e ao olhar para o futuro, vocês vão ver que várias delas tiveram que, se não faliram, tiveram que tentar mudar o modelo de negócio. Vamos avançar aqui? Mais algum ponto? Para mim É, tá ok? perfeito. Tá. Então, quando a gente olha para o programa de ideias, né, que talvez seja um dos principais aí quando a gente olha na vertente de intraempreendedorismo, a gente está falando de uma oportunidade que a empresa cria, né, para que os seus colaboradores possam dar essas ideias, né, o próprio nome diz, mas serem reconhecidos e recompensados. É um ganha-ganha, né? Vai um pouco além do que normalmente a descrição de trabalho diz, né? E isso realmente faz todo sentido quando a gente olha para qualquer tipo de empresa. É o que eu falei, seja um MEI, você pode ter um programa de ideias, pode ser o seu próprio programa de ideias, seja dentro de qualquer outra instituição que você pode levar essa ideia. Então, eu vou trazer, né, vou até levar essa reflexão para vocês que estão aqui assistindo, né, ao vivo ou gravado esse vídeo. Tentem pensar agora, vocês, se vocês fossem neste momento contratados para desenvolver um programa de ideias dentro do local que você trabalha. O que você faria? Qual o primeiro passo você daria? Como você manteria a engrenagem rodando? Como você desenvolveria o engajamento das pessoas para elas darem esses primeiros passos? Então, vocês seriam os líderes desse programa de ideia. E sendo líder desse programa de ideia, né, estou convidando vocês aqui a refletirem junto comigo esse processo. Eu trouxe um pouco aqui daquilo que, né, da experiência da Exco que eu tive até o momento, como que isso está sendo implementado, os cuidados que a gente tem que ter, e não só em ambiente Dexco, né? Mas em qualquer tipo de empresa. Essa é a proposta, né? É uma proposta de como que vocês realmente podem aplicar isso no seu dia a dia. Então a gente começa essa proposta muitas vezes pautado no objetivo do programa de ideias. E lembrando que aqui não necessariamente porque está escrito programa de ideias que você só pode aplicar isso num programa de ideias. Talvez você vá aplicar isso num programa de inovação aberta. Você tem potencial de aplicar isso num programa de repente, em uma série de workshops que você vai fazer para solucionar um determinado tipo de trabalho. Você pode aplicar isso num programa de aceleração de intraempreendedores ou aceleração de empresa. A diferença, o que vai mudar são algumas perguntas, talvez, né? O foco, o objetivo também pode mudar um pouquinho. Mas a ideia é vocês terem essa concepção desse framework aqui que pode ajudá-los na concepção de tudo isso. Então vamos lá. Quando a gente está falando aqui sobre o aspecto de objetivos do programa de ideias, pessoal, só um segundinho, que eu vou ter que diminuir o som aqui do meu celular.
Aí. Então, dentro do objetivo de um programa de ideias, né, vocês podem, quanto mais claro e objetivo for esse programa, você estruturar esses objetivos, sentar com as pessoas, falar, pessoal, a gente quer trazer, né, para dentro do nosso negócio um programa de ideias. Para isso, primeiro passo, a gente definir aqui um objetivo disso tudo. A gente pode olhar para o contexto de cultura, né, para o contexto de contexto, né, que na verdade, assim, para qual contexto a gente vai olhar aqui dentro da nossa organização, né? É, a gente pode olhar também os processos, a capacitação, reconhecimento, resultado. Então, isso tudo são pontos que podem estar dentro do seu objetivo, né? Então, quando a gente traz assim de forma mais prática, um objetivo poderia ser, de repente, ali estimular a criatividade e a inovação dentro da empresa, né? Ao permitir que os colaboradores apresentem as suas ideias para a solução de problemas ou oportunidades de negócio. Então, aqui são alguns exemplos, né? Podemos também buscar fomentar a cultura empreendedora e aprimorar a nossa capacidade em responder rapidamente às mudanças do mercado, às novas demandas. Então, como que a gente utilizaria isso, né? Um outro exemplo, como que a gente poderia aproveitar esse potencial, o potencial do nosso colaborador, né, e aprimorar esse processo interno da empresa, além de promover um ambiente de trabalho colaborativo e inovador. O que mais que a gente poderia trazer aqui para o nosso objetivo? De repente, desenvolver as habilidades dos colaboradores, fortalecendo a sua liderança e a capacidade de tomada de decisão. Então, tudo isso dentro do objetivo do programa é legal já estar elencado, porque no momento de aplicação, que alguém te perguntar, ou as pessoas que participam desse programa de ideias, elas já vão ter ciência. Tá, vocês fazem programa de ideias para quê? Qual o objetivo do programa de ideias? O nosso objetivo é fomentar a cultura empreendedora e também, né, aprimorar a capacidade da empresa em alguma coisa. Ou, não, nosso grande objetivo é estimular a criatividade e a inovação. Então, a gente está olhando para isso numa primeira onda, depois a gente olha para resultado, depois a gente olha em fomento da cultura ou, né, estabilização cultural ali, que é manter as pessoas mais engajadas possível de forma mais autônoma. Então, isso pode ser quebrado em ondas também, porque os objetivos eles podem ir mudando ao longo do tempo, de acordo com a necessidade, inclusive. Mas é importante já deixar isso alinhado logo do início. Avançando aqui, né, na nossa estratégia, né, é importante a gente olhar para as métricas de sucesso. Beleza, eu tenho os objetivos, como que eu vou medir, né, se eu estou próximo, estou longe desse objetivo? Que métrica que a gente vai considerar no nosso programa de intra, né, no nosso programa de ideias? Então, isso aqui é fundamental para a alocação de recursos e alinhamento desses objetivos, como eu disse. Então, quando a gente olha aqui, eu separei aqui em 3 dimensões, tá? Mas aí vai depender de caso a caso. Isso daqui é um exemplo, mas assim, é bacana vocês já terem essa visão. A gente está falando da dimensão, por exemplo, de engajamento. Que métrica que baliza isso? De repente, pode ser o número ou porcentagem de colaboradores participantes do programa. Isso é uma métrica importante. O número está crescendo à medida que a gente está fazendo novas ações de comunicação, ou o número está caindo ao longo do tempo, né? A participação continuada ao longo de um determinado tempo. As pessoas que participam, elas participam uma vez só ou tem uma certa recorrência ao longo do ano? Isso também são métricas que podem ser, né, analisadas se de interesse for. Quanto à dimensão de ideias, os números de ideias cadastradas no programa, né? Qual a quantidade de ideias cadastradas no programa? Para vocês terem noção, no ano passado, na Dexco, nós realizamos dois desafios. Eu vou falar um pouco mais adiante sobre desafios, mas nós tivemos mais de 21 mil ideias cadastradas no programa. Basicamente, ali, mais de uma ideia para o colaborador, né? Isso é muito legal. E o retorno também, o resultado, ele foi bastante satisfatório, né? Então, é legal ter essas métricas para você realmente provar valor, se tiver que defender algum tipo de orçamento, né? Ou tiver que defender realmente a continuidade do programa. Outra métrica, né, que você pode utilizar é a taxa de aceitação das ideias. Então, uma série de ideias são submetidas, mas quais são realmente selecionadas, né, no seu programa? Então, para avançar para uma fase de implementação. Então, é uma proposta de métrica que pode ser analisada, porque se de repente muitas ideias são enviadas,
mas tem pouquíssimas ideias que de fato foram selecionadas para implementação. Está na hora de começar a repensar mais na qualidade do que em quantidade. Talvez, não sei, né? Teria que fazer alguns testes aí para ter esse entendimento. O número de ideias considerado de alta qualidade. Então, contribui aí com a métrica anterior também. Olhando para a implementação, beleza, as pessoas submeteram a ideia, né? Então, até mesmo na apresentação do curso anterior, né, que estava mais pautado em inovação aberta, foi falado sobre a fórmula da inovação, né? Que a ideia é mais implementação, mais resultado. E a gente não está fugindo disso aqui, né? Se a gente olha para a implementação, quais os números, quantas ideias de fato foram implementadas ao longo de um determinado período, né? Quais foram, ou qual foi o tempo para implementação, o tempo médio de implementação a partir do momento que aquela ideia foi enviada? Talvez isso possa contribuir com a mitigação de um processos burocráticos, de repente. Você pode perceber que, em média, as ideias enviadas no programa levam 6 meses para serem implementadas. Poxa, será que não tem ideias que estão mais alinhadas com a minha estratégia, que poderiam passar por um processo de aceleração? De repente, pode, né, surgir uma inteligência ali atrás que diga isso, né? Ou uma análise, às vezes, simplificada pode também trazer essas perguntas, né? Será que se essa ideia for implementada por um outro fluxo ou tiver pessoas mais dedicadas para fazer isso, eu obteria um retorno a curto prazo? Talvez. E a taxa de sucesso de implementação também pode ser analisada. Se a gente já olha para a dimensão de resultado, aí aqui, pessoal, normalmente a gente está falando de retorno financeiro direto ali, né? De repente uma nova receita, ou saving, né? Que a gente é um, uma palavrinha muito bonitinha utilizada no mundo corporativo, mas nada mais é do que assim, redução de custo, despesa, ou que deixou de gastar, né? Estava previsto lá de gastar R$ 1.000 por mês e, meu, a gente economizou, né? Não precisa mais de gastar esse dinheiro ao longo de todos os meses, porque a gente conseguiu uma solução aqui que teve um investimento de apenas R$ 2.000, né? E agora economizou aí na prática 10, né? Ao longo de um ano. Isso é bacana. Então, ter um mecanismo de aderência, né, de avaliação, de análise desses resultados, ela é importante. E por fim, a satisfação, né, que é entendimento do quanto os colaboradores eles realmente estão satisfeitos em participar de um programa de ideias. E aqui, além da satisfação, é importante também, de repente, encontrar um mecanismo de percepção do processo, né? O NPS, que é o Net Promoter Score, ele avalia o índice de satisfação ao longo do programa. Só que é importante ter a percepção, porque a percepção, ela talvez seja mais retratada de forma discursiva, né? Ah, porque vamos lá, quando a gente faz uma iniciativa, por exemplo, eu posso finalizar aqui a apresentação de hoje e dar um NPS para vocês avaliarem como foi a minha aula, né? A gente está falando aqui de aula, né? Um mini curso. E vocês saíram daqui, poxa, super, de repente, empolgados, alguns não, né? E vocês fizeram o NPS que mediu a satisfação. Só que ao longo do programa, de repente, teve outros momentos que vocês não se sentiram muito satisfeitos, outros se sentiram super satisfeitos, mas pode ser que ao longo do programa a sua percepção foi de que o programa foi super bacana. E às vezes as métricas, elas não. A métrica da satisfação especificamente, ela pode não refletir isso, porque às vezes é momentânea, dependendo da quantidade da satisfação, né? A quantidade de vezes que você aplica essa pesquisa, né? Então, é legal tentar trazer a percepção também além da satisfação, porque a percepção ela pode ser um pouquinho mais profunda, né? E pode te trazer mais feedbacks e insights para vocês terem esses entendimentos de melhoria do programa como um todo. E aqui tem, né, os famosos OKRs, né, que são os objetivos de resultado-chave. Então, como que você pega isso e traz isso para dentro da sua companhia. Então, aqui tem algumas ideias, né? Promover a inovação e a criatividade da empresa seria um objetivo. Que meta de resultado-chave eu poderia utilizar para medir, né? Ou para me aproximar ou atingir o meu objetivo, que é promover a inovação e a criatividade na empresa?
Uma das metas de resultado-chave é aumentar em X% o número de ideias submetidas pelos colaboradores em determinados meses. Podem ter outras metas, né? Normalmente o pessoal coloca umas 5 metas dentro de cada objetivo, que se elas forem atingidas, automaticamente o objetivo foi atingido. Não vou ler uma por uma, vai ficar aqui no material para vocês, se vocês quiserem tirar um print aí também, fiquem super à vontade, mas a proposta é começar a pensar um pouco mais nesse cenário. Avançando aqui, beleza, defini o objetivo, né? Vim aqui para algumas métricas, alinhei algumas métricas, mas quem que vai fazer isso? Então lembra que eu fiz o convite para vocês se posicionarem agora, mesmo que mentalmente, como os líderes que vão implementar um programa de intraempreendedorismo dentro da empresa de vocês. É o momento de vocês sentarem e tentarem analisar quais são os papéis e responsabilidades das pessoas. Então, por si só, vocês têm um papel importantíssimo, quem está implementando, né, ou dando continuidade a um programa de intraempreendedorismo, tem um papel extremamente importante em garantir que outros papéis e responsabilidades sejam seguidos. Dentre eles, nós temos o colaborador. Então, o colaborador vai aquela pessoa que vai expor as ideias e necessidades da área na plataforma de ideias. É ele que vai engajar outros colaboradores a participarem com as suas ideias. É ele que vai acompanhar se as suas ideias estão sendo implementadas, é ele que vai fazer a gestão disso. E é ele que vai participar dos desafios do programa. A gente vai falar um pouquinho mais de desafio mais adiante. Então, o colaborador, ele é o papel central. Ele é o parceiro central. O programa foi feito para o colaborador. Você, obviamente, né, também como colaborador, muitas vezes, você vai ter esse papel. Só que aqui vocês estão sendo convidados a se refletirem como gestores do programa, independentemente do seu nível hierárquico ou da área que você está atuando. Então perceba que muitas vezes o colaborador, no momento em que ele vai acompanhar se as suas ideias estão sendo implementadas, ele mesmo está implementando e de repente você pode identificar uma oportunidade de dar um treinamento para alguns colaboradores com relação à gestão de projetos, né, a viabilidade econômica, algo nesse sentido de forma mais básica, mas que possa agregar valor ao programa que você está fazendo. Um outro papel que nós na Dexco adotamos, né, e a gente chama aqui de multiplicador, a gente entende que cada companhia pode trazer algum nome diferente para esse perfil. A gente está falando de pessoas que são capacitadas para capacitar outros colaboradores sobre programas de inovação. Essas pessoas, também os multiplicadores, eles normalmente apoiam outros colaboradores no uso da plataforma, porque dependendo do tamanho da companhia, a gente está falando aqui especificamente Dexco, né, como um estudo de caso, eu estou falando de uma organização com aproximadamente 14 mil colaboradores, 21 unidades industriais. Nós, do time de inovação corporativa, a gente não conseguiria nunca nessa vida, talvez, ter essa escalabilidade de pulverizar esse conhecimento para mais massificar o conhecimento, levar essa mensagem adiante se a gente não tivesse a nossa rede de 30 multiplicadores. Então, a gente tem em todas as unidades pelo menos um multiplicador que é responsável por apoiar os colaboradores dessas respectivas unidades no uso da plataforma, né? Ele acompanha, facilita a implementação e reporta os resultados das ideias implementadas, então eles nos ajudam com relação a isso. Ele participa de encontros mensais de alinhamento com os gestores do programa de empreendedorismo, então ele participa com a gente, nós, né? Nós somos os gestores e a gente incentiva que ele participe todos os meses para dar um treinamento, trazer uma coisa nova. Então perceba que é o seguinte, a gente tem que passar essa energia para o multiplicador. Por isso o papel da liderança do programa é extremamente importante, porque se a gente não passa essa energia para o multiplicador, é bem provável que essa energia já vai sair, já não vai ter energia, né, para passar adiante. Então, outro ponto, ele desenvolve, apoia e dá suporte também a desafios locais e corporativos. A gente vai falar mais de desafio, então o multiplicador ele pode, dependendo aí do contexto, né, da unidade dele, falar, gente, olha, vai ter um desafio específico aqui e vamos trabalhar para submeter ideias, possibilidades dentro da plataforma que atendam a esse desafio específico. Outro papel é o gestor de ideias das áreas, né? Mais adiante eu vou mostrar um processo de fluxo de aprovação das ideias, vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Mas quando a gente está falando de uma grande corporação,
tem muitas áreas, né? Mas eu, Renato, posso entrar lá na plataforma de submissão de ideia, dar lá uma ideia para uma área de comunicação, por exemplo. Faço uma comunicação, minha sugestão é que vocês utilizem uma ferramenta de e-mail marketing, porque, vai melhorar o processo, eles vão ter estatística, tal, tal, tal. O gestor da ideia daquela área, ela vai acatar essa ideia, ou não, para fazer a implementação. Então, isso é eu de uma outra área, dando ideia para uma área de comunicação. Mas o próprio pessoal da área de comunicação pode submeter a ideia, o gestor da área aprovar essa ideia e já iniciar a implementação. Então, o papel do gestor é avaliar, priorizar as ideias submetidas pelos colaboradores para suas respectivas áreas, né? É ajudar a identificar as melhores opções e garantir a implementação da ideia escolhida. Então, o gestor tem um papel fundamental nisso, né? Ele também incentiva os colaboradores a participarem do programa de intraempreendedorismo. Então, você como gestor do programa de intra, você vai ter, independentemente da sua hierarquia, você vai ter o papel de engajar, inclusive, outros gestores, né? Isso é importante para manter a roda girando. E também os multiplicadores têm esse papel de engajar os gestores das suas respectivas unidades também. Outro ponto importante aqui, né? O gestor ele planeja a equipe para a implementação das ideias. Então, de repente, você tem uma equipe enxuta, ele pode alocar pessoas específicas para a implementação. Ele acompanha e facilita essa implementação, né, de ideias qualificadas da sua área, como eu disse anteriormente. Ele também pode ajudar aí, tem um papel importante na divulgação dos desafios locais e corporativos para os colaboradores participarem. Então, a gente vai falar um pouquinho mais de desafio mais adiante, mas na prática, os desafios corporativos são aqueles que nós, como gestores do programa, a gente identifica lá de acordo com a estratégia da companhia e lança para a empresa como um todo. E você tem também o papel de outras lideranças, né, que não são lideranças diretas de nível hierárquico, mas eles têm o papel, né, de incentivar a liderança e colaboradores da sua área ou de outras áreas a participarem do programa. Ele pode planejar nas suas reuniões semanais, quinzenais, mensais, uma pauta sobre o programa de intra com a sua equipe. Aqui eu estou falando muitas vezes, dependendo de como a empresa está estruturada, de supervisores, né, coordenadores de produção, que não são exatamente os gestores, os gerentes, né, mas eles também têm um papel fundamental em difundir esse programa. Planejar e desenvolver reuniões estratégicas com o multiplicador da unidade, colaborar, né, com a divulgação dos desafios locais e corporativos. Então, alguns papéis, eles são bastante semelhantes, né, que é todo mundo tem que colaborar e divulgar os desafios, os programas e também incentivar outras pessoas a submeter ideias e também submeter ideias. Então, essas são os papéis e responsabilidades de equipes mais diretas que a gente identificou e que a gente tem um trabalho bastante próximos, né, bastante próximo aí com esse pessoal. Mas não acaba por aí, porque aqui a gente tem que olhar também as equipes de apoio, né, outras equipes de apoio, como a comunicação interna, dependendo da estrutura. Ah, Renato, mas eu trabalho numa pequena empresa, a gente não tem comunicação interna. Eu mesmo que faço. Beleza, nesse momento você está com o chapéu de comunicação interna. Então você tem que divulgar o programa para os colaboradores, incentivar a participação, né? E manter a equipe informada sobre o progresso, né? Do programa como um todo. Finanças ou controladoria, dependendo da estrutura da companhia, são eles que vão auditar as ideias implementadas, garantindo que o retorno ele condiz com o previsto ao longo da implementação. Então, a gente vai ver mais adiante, na Dexco, nós temos um processo em que ideias que têm um potencial de retorno acima de R$ 99.000 têm que passar por um processo de auditoria, né? Seria ali uma espécie de uma auditoria mesmo interna, né, para avaliar, averiguar se aquilo realmente vai trazer o retorno ou está trazendo o retorno planejado, né, que foi especificado lá no momento do cadastro da ideia e no momento da implementação também. O time de treinamento e desenvolvimento, né? Então, o time também pode envolver os novos colaboradores já logo na integração. Então, uma grande companhia está implementando um programa, ou se já tem um programa,
pode falar com o time de treinamento e desenvolvimento quando vai fazer a integração de um novo colaborador, dentre as ferramentas, os sistemas que são passados, já tenta mostrar a plataforma de ideias, né? Contar como funciona, como é o sistema de reconhecimento e recompensa, porque esse novo colaborador já entra entendendo, sabendo e participando de um programa como esse. Então, aqui são alguns pontos de apoio aí que a gente tem que ter dentro da companhia. E lembrando, né, se você está numa empresa menor, talvez você tenha, você é o grande gestor ali, ou líder, né, ou faz esse papel de intraempreendedor dentro da companhia, talvez você tenha que colocar esse chapeuzinho aí várias vezes, né, cada um uma vez para ajudar com que esse programa tenha aí uma vida longa. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não estou vendo aqui os Não, comentários. tudo certo. O Tudo pessoal já certo? tá achando bem interessante, vai tudo que se mostrou até agora, até pedindo depois pra gente ver de compartilhar o material. Lembrei todo mundo que vai ter tá no YouTube também, a gente vai poder ver ele depois com calma de novo, também se a gente quiser. Ah, claro, compartilho sim. O material já foi preparado para ser compartilhado. Sem dúvida, envio lá no grupo depois. Legal. É, avançando aqui, né? Vamos falar então, beleza. Estipulei lá o programa, os objetivos do programa, defini algumas métricas essenciais que eu vou medir ao longo do programa, encontrei as minhas equipes, formatei ali quem seriam os multiplicadores iniciais, né? Falei com a equipe de apoio. Vamos pensar agora no desafio, né? Então é legal a gente pensar em desafios no seguinte sentido. A plataforma da Dexco, por exemplo, ela é sempre aberta, então a qualquer momento eu posso entrar lá e cadastrar uma ideia. Porém, ao longo do ano, em determinados momentos, é aberto um desafio específico, um desafio sobre alguma temática, né? E aqui tem algumas das temáticas que podem ser utilizadas, e elas não se restringem aí, e também algumas, assim, por exemplo, produtividade. A Dexco já fez um desafio específico de produtividade, de digitalização de processos, nós já fizemos também. Então, aqui são alguns exemplos de desafios que podem ser ofertados. Por que a gente faz desafios específicos? Porque eles estão normalmente alinhados a alguma estratégia da empresa. E esse alinhamento, né, ele pode acontecer de tempos em tempos. Mas essas campanhas que são feitas de desafios, elas são interessantes porque é um momento em que as pessoas submetem ideias. É o momento que as melhores ideias, avaliadas por um comitê de pessoas, elas são reconhecidas e não recompensadas, tá? Vocês vão entender a diferença mais adiante, porque o reconhecimento ele não envolve o aspecto financeiro, mas como incentivo à participação, né? Então, nesses momentos que a gente abre a campanha, somente a partir do dia da abertura de campanha até o fechamento, as ideias submetidas nesses desafios têm potencial de serem reconhecidas. Ideias enviadas antes ou depois não são. Mas, Renato, as pessoas vão represar ideias e vão deixar para cadastrar somente no momento do desafio. Aí é o momento de usar, talvez, um pouco de aleatoriedade, né? Você não deixar uma data certa para a divulgação do desafio, porque isso vai incentivar as pessoas a contribuírem com ideias ao longo do ano, né? Não é somente isso que faz a ideia represar, normalmente tem pessoas que vão guardar a ideia, vão esperar o desafio abrir mesmo, mas tá tudo certo. Mas a proposta é assim, é uma questão cultural. Então, se você vai, como eu disse, né, uma liderança forte, ela tem a capacidade de é, trazendo esse engajamento ao longo do ano de tal forma que as pessoas não precisam esperar um desafio somente. Mas quando um desafio é aberto, obviamente que é mais legal, né? As pessoas vão querer participar mais. Ah, então vou abrir desafio o ano todo. Isso pode ser um problema, tá? Então, não recomendo a princípio você abrir desafio o ano todo, o mês todo mês um desafio, a não ser que sejam desafios locais ou bastante específicos para uma unidade de negócio, dependendo do tamanho da sua companhia, da sua organização, mas na prática tem que ter um certo cuidado, um certo critério para abrir desafios e os desafios estarem realmente alinhados com o que vocês querem. Então, assim, alguns exemplos, né? Melhoria ou digitalização de processos, produtividade e eficiência, novas ofertas de produtos ou serviços, desenvolvimento de solução para clientes específicos, desenvolvimento de campanhas de marketing, de repente, melhoria na experiência do consumidor do cliente, soluções para desafios sociais ou ambientais, são propostas de desafios que vocês podem elaborar. E é legal, assim, ao longo da abertura de um desafio, normalmente
exige um aumento na dose de engajamento. Porque se você simplesmente abre o desafio e morreu ali, tipo, você envia um e-mail para as pessoas, fala, desafio aberto de produtividade e eficiência, submeta suas ideias que contribuem para processos mais produtivos com menor uso de recursos, sei lá, algo nesse sentido. E mandou uma vez. O desafio ficou aberto um mês, você vai ter pouca aderência, né? Você vai ter provavelmente a aderência normal que você já tem no seu dia a dia. Agora, se você está martelando ali frequentemente na cabeça das pessoas, dos colaboradores, né, dos gestores, incentivando o pessoal a participar, isso sim funciona super bem. E foi o que aconteceu no ano passado, quando nós lançamos o desafio de digitalização de processos. Nós fizemos um que a gente chamou de Tour Inova Mais, onde foram visitados aí aproximadamente 16 ou 17 unidades industriais, fisicamente, incentivando a galera a participar e trazendo os influencers, né, os influencers internos, os influenciadores, a divulgar essa mensagem internamente para manter vivo o período de campanha, e isso deu um resultado astronômico, assim, em quantidade de ideias metidas, né, que nunca tinha acontecido isso no programa ao longo da vida dele. Então, esse é o momento de você tratar com muito carinho o desafio, justamente para ele se tornar uma coisa única, né? E a avaliação das ideias dos desafios não são de resultado ou implementação. Implementação e resultado nesse momento. As avaliações são de potencial resultado. Então, as pessoas que participam do período de campanha, elas já são reconhecidas mesmo sem ter a ideia implementada, mas é apenas pelo potencial. Isso é bacana porque dá uma esperança também para as pessoas que participam, né, submetendo a ideia. E às vezes você precisa de uma grande quantidade para filtrar e ter ideias com boa qualidade. Então, nesse momento de desafio, é importante pautar na quantidade, né, na quantidade de ideias submetidas, porque às vezes são ideias que a gente julga como bobinhas ou ideias muito fáceis, mas é uma fórmula de Excel que pode salvar a vida e acelerar o processo para muita coisa. E as áreas corporativas, às vezes, não vê valor nisso. Elas têm ideias frequentemente, mas elas não cadastram no sistema, nem mesmo quando já tem a solução dada, a solução pronta, e perdem a oportunidade de participar do programa mais ativamente em virtude disso. Então, como que você pode definir essa mecânica do desafio? Pense se o desafio vai ser mensal, trimestral, semestral, anual. Lembrando, desafio mensal, trimestral, até mesmo semestral, tem que ter um certo critério de alinhamento para não ficar aquela coisa do tipo, daqui uns dias tem um desafio, então não vou submeter minha ideia agora. Se você faz algo mais anual, né, dá mais ênfase numa campanha anual para um desafio, pode ser melhor, mas aí vai depender de empresa para empresa, você pode testar, né, a gente está no ambiente de inovação, então todo teste é válido. E o escopo do desafio ele pode ser amplo ou focado, ou seja, você vai fazer um desafio corporativo, que é como a gente faz na Dexco, e agora a gente está incentivando os multiplicadores a fazerem desafios focados nas suas respectivas unidades de negócio. Só que mesmo sendo focado, a proposta é que os desafios não sejam vários. Desafios ao longo do ano, seja apenas um numa unidade específica. Então, esses são pontos que você pode regular e testar ao longo de um ano. Tudo Ô, certo até Renato, aqui? Sim? duas perguntas. Uma, primeiro o Rafael perguntou aqui no chat, você poderia dar algum exemplo de campanha? Pegar algum talvez recente, alguma coisa assim? Eu sei que você já citou alguns aí, mas dá algum exemplo aí que vocês Sim. usaram de campanha. Claro, eu posso falar da digitalização de processos. É, de acordo com o nosso índice de maturidade digital, então olha só as amarrações. A gente avaliou, né, a nossa maturidade digital segundo o método, e nós identificamos que processos é onde a gente menos pontua. Ou seja, n- não temos processos estruturados para muitas coisas. Então, nós lançamos uma campanha de otimização de processos, digitalização e otimização de processos. Então, nós recebemos muitas e muitas ideias com propostas de digitalização de processo. Então, essa foi uma campanha que nós geramos, né? E teve incentivo, né, de ir até as unidades, falar o que é transformação digital, fazer essa amarração de transformação digital com processos, porque a transformação digital não é somente sobre tecnologia,
é sobre transformação, principalmente, e a transformação ela pode vir de forma cultural, pode vir em inovação, pode vir em modelos de negócio, pode vir dos consumidores, né? E também em processos. E aí a gente, depois de feita essa amarração, falou, beleza, o que a gente espera agora são ideias de otimização de processos. E isso é tão importante, processos, que muitas vezes os processos não precisam ser otimizados por tecnologia e nem digitalização, mas sim por reorganização de pessoas, do processo do que cada pessoa faz. Então a gente teve muitas ideias nesse sentido de otimização de processo. E aí, gente, aqui processo foi de processo, eu diria assim, mais de software a processos mais industriais, tá? Então, esse foi um tipo de desafio. Tivemos também desafio de produtividade, como que pode trazer, o que você poderia fazer para trazer mais produtividade na sua área de negócio, né, na sua área de atuação. Esses foram dois, assim, dos últimos 2 anos que nós tivemos, um pautado na produtividade, outro pautado em digitalização e otimização de processos. Legal. E uma outra pergunta que eu queria colocar é assim, eu sei que pode mudar de empresa para empresa, de situação para situação, mas normalmente funciona mais deixar o mais focado possível ou o mais amplo possível um desafio? O desafio focado, ele é melhor, tá? Na prática, ele acaba sendo melhor, por quê? Aí, mais uma vez, o, no caso Dexco, tá? Trazendo para a nossa realidade, o que, que a gente tem experimentado? A plataforma ela já está sempre aberta, então entende-se que, como a plataforma é aberta, eu posso chegar lá e dar uma ideia a qualquer momento, né? Aquilo na prática é um desafio super aberto, né? Uhum, Qualquer ideia que possa otimizar, melhorar, trazer eficiência operacional é bem-vinda dentro da plataforma. Agora, se você amarra numa campanha, né, de desafio um pouco mais específico, é porque você está dando foco em algum aspecto estratégico da companhia. Então, quando a gente fala em em digitalização de processos ou otimização de processos, é porque a gente tinha um objetivo muito específico de avançar, mexer o ponteiro da nossa avaliação que a gente ia fazer tempo depois, em uhum, relação ao processo, né? Então, o ideal é identifique uma necessidade comum da companhia como um todo, e aí você traça um desafio em cima disso. legal. Aí, ó, tem alguém falando aqui, ó, trabalhar o desafio é a cereja do bolo. Falar que o problema é comunicação é algo que atrai inúmeras soluções, né? Especificar auxilia o escopo, exatamente. Porque pode ser que aconteça o seguinte, de repente você percebe que há muito ruído dentro da companhia, é rádio peão, e de repente você pode lançar um desafio para falar sobre comunicação corporativa. Uhum, Precisamos de ideias que façam as comunicações serem mais fluidas, reduzir ruídos ou algo nesse sentido. Cara, você está trabalhando numa dor crônica da empresa. Então, se você alinha, né, obviamente, mais uma vez, depende de empresa para empresa, mas na nossa configuração e nosso entendimento, se você usa desafio para deixar específico, durante um determinado período, né, e reconhece ideias sem implementação, pode trazer bastante engajamento para contribuir com a solução daquela dor. uhum. Perfeito. Beleza? Beleza. Avançando, né? Então, temos aí desafios, definimos o desafio. Então, você, né, como gestor aí do programa de ideias, que eu estou te convidando a ter esse modelo mental, né, de gestor de um programa, definiu o desafio. O que mais que você pode fazer, né? Você pode olhar para uma plataforma. Beleza, eu tenho um desafio, onde eu vou colocar isso? Como as pessoas vão cadastrar essas ideias, né? Essa plataforma, gente, eu vou trazer aqui dois cenários, duas plataformas, uma que eu conheço realmente, que é o Imagine, que é a plataforma que nós utilizamos, desenvolvido pela Life Camera, uma spin-off da Exco, né, antiga Duratex, na verdade, é, que é vendida no mercado, e uma outra que é a Evo, que eu já ouvi falar, não utilizei ainda, então se alguém utilizou, né, se você que está aí assistindo já utilizou, deixa nos comentários aí se gostou da plataforma ou não. Devem ter outras aí no mercado, essas são as que eu mais vejo, mas provavelmente elas têm algo muito semelhante, né? E quando a gente vai escolher a plataforma, eu trouxe aqui algumas dicas para a gente analisar, porque é o seguinte, eu poderia falar de um simples formulário, de um ambiente, Renato, eu não tenho como investir numa plataforma agora,
não consigo. Cara, não tem problema. A gente está na área de inovação justamente para isso. O nosso espírito intraempreendedor é justamente para lidar com escassez, inclusive. Então você vai encontrar um meio. De repente, é um simples formulário, não tem problema, né? Ah, mas eu vou receber 50 mil ideias, beleza. Aí talvez você possa ter até utilizar a inteligência coletiva da companhia, encontrar alguém que domine Excel para tentar fazer um dashboard mais organizado, com perguntas mais organizadas ali dentro da sua plataforma, né? Mesmo que básica ali no sistema de forms, né? De formulário, mas ainda assim é possível, né? O que não pode não fazer, sendo que você tem a oportunidade de fazer. Mas se você for mais adiante, olhar para uma plataforma, é legal você ver a funcionalidade dela, né? É, se ela tem um esquema de apresentação de ideias, né? Se é possível as pessoas votarem nas ideias que estão lá, se é possível as pessoas fazerem uma avaliação mais detalhada, se é possível acompanhar a implementação dessa ideia. Então, a funcionalidade ela importa bastante nesse sentido. Outra coisa, a usabilidade, né? Ele é fácil de usar para os envolvidos no processo, principalmente a gente está olhando quem aqui, nós como colaboradores, nós que vamos fazer o input, né? Colocar as ideias ali no programa. A gente sabe hoje em dia que abrir um formulário e preencher esse formulário é bastante simplificado. E se a gente consegue levar isso para a plataforma já nos dá isso, melhor ainda. Então, é não ter atrito de usabilidade. O suporte também de uma plataforma é importante, né? É para você verificar se o software oferece suporte adequado, porque é o seguinte, de repente você identifica uma necessidade de um relatório e, cara, você fica preso na plataforma porque ela não te dá esse relatório. Isso é ruim, né, a longo prazo, porque à medida que o programa vai crescendo, você precisa de mais métricas, de uma avaliação mais rápida para ver se está tendo retorno ou não, como que a plataforma está sendo utilizada, a quantidade de pessoas que estão participando, recorrência das pessoas, quantidade de ideias por pessoas, e aí você não tem esse relatório, você tem que fazer na mão. Aí toda aquela ideia de agilidade, né, de repente aí de produtividade, ela vai por água abaixo. Mas aqui eu estou falando de, né, à medida que você vai evoluindo aí no seu programa e o próprio programa vai se pagando, né, e aí você consegue investir em ferramentas assim. Personalização, então, verificar se o software pode ser personalizado para atender de repente uma necessidade específica, se permite ajustes futuros, caso sejam necessários, isso também é legal, porque às vezes você fica muito amarrado na plataforma e ela é pouco personalizável. Você precisa, de repente, de um detalhe que é extremamente importante para o seu programa fluir bem, de acordo com a necessidade da sua empresa, ou até mesmo de outras empresas, e quem desenvolveu fala: não, isso não dá para a gente fazer, e sequer considera isso no roadmap, né? Uma palavra bonitinha aí para dizer que é o futuro, né, da plataforma ali. Outro ponto para a gente analisar aqui é com relação à segurança. Então, dependendo da estrutura aqui, né, como eu tenho que falar tanto para grandes corporações quanto para pequenas, a gente tem que levar em consideração a segurança da informação, né? De repente, é uma plataforma em nuvem, tem um monte de ideias que são estratégicas para a companhia e, de repente, vazam todas essas informações. Isso é um problema, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Relatórios e análises, como eu disse anteriormente, né, na parte de suporte e também de personalização, o quanto a plataforma te dá relatórios e análises que são interessantes. Dá para exportar os dados? Porque às vezes os relatórios das plataformas eles não são os melhores. Mas se você consegue conectar, de repente, essa plataforma com alguma ferramenta que conecte com, sei lá, Power BI da vida ou algo nesse sentido, ou mesmo que você exporte uma planilha em Excel e faça a importação disso em uma ferramenta que te dê dashboards mais bem elaborados, não tem problema, né? O problema é se você não conseguir fazer análise e não tiver nenhum tipo de relatório. Mais uma vez, né, depende da maturidade, do quanto você realmente quer medir aquilo que você definiu como métricas, o quanto essas métricas realmente são interessantes do ponto de vista estratégico e para a tomada de decisão. Então, isso tudo vai depender de caso a caso. Aqui eu estou falando, né, caso vocês vão olhar para algum tipo de plataforma nesse sentido. Eu trouxe duas aqui, se vocês conhecerem outras, puderem deixar aí nos comentários também. Eu aproveito para citar aqui para as pessoas que vão assistir mais adiante essa apresentação gravada, tá? Ô Renato, vou até dar um Sim. depoimento aí, vai. Você usa o Imagine, eu uso a Evo aqui na Syncro. Ah, legal. Conta aí como E, é.
Não, e é muito bom. E assim, se eu fosse tentar julgar, as duas melhores para toda a América Latina são as duas. Para Brasil, se fosse Uhum, recomendar, ou é a Evo ou a Imagine mesmo. Na época que a gente foi estudar, para você ter uma ideia, a gente viu mais 15 empresas diferentes. A gente foi ver quem estava fazendo isso em Washington, na Finlândia, em caramba. Portugal, enfim, a gente estudou o mundo inteiro. E as duas aqui, elas entregam coisas que eu acho que assim. Graças a Deus a gente tá muito bem servido aqui para o Brasil. Que legal, que bom. É, eu acho que todas as duas vão cumprir muito bem esses 7 pontos que você está colocando até agora. É realmente uma questão de ver gosto, uma demonstração. Uhum, Às vezes tem alguma funcionalidade um pouco diferente da outra, sim. mas enfim, eu acho que realmente são as melhores. É, E queria comentar também, antes de começar com a Eva, a gente fez 6 meses na unha num SurveyMonkey e tudo mais. certo. Então, para quem às vezes fala assim, não tem como ainda botar uma grana nisso, pensar em plataforma e tudo mais, fazer com caixinha mesmo, físico, ou então já é um volume grande, quer fazer um digital, tenta alguma coisa, um formulário do Google, um SurveyMonkey, alguma coisa na mão. E o Rafael até citou aqui, a Evo mesmo, ela tem umas planilhas em Excel que facilita Uhum. também. Então, se você quiser fazer de forma gratuita, pega ali e já vai tratando ele de uma forma manual, enquanto você não tem aí uma verba ainda para colocar nisso. O Rafael até citou. A gente usa bastante ele também. Ele tem até uma inteligência artificial lá dentro. Se alguém colocar uma ideia e for parecida com uma outra que já tá, ela já pinga ali por palavras-chave. Olha, essa ideia aqui eu acho que tá com tanto alta probabilidade de você falar da mesma coisa. Então, é para a pessoa não colocar alguma coisa repetida. Enfim, os dois têm funcionalidades diferentes, mas eu acho que eles cobrem realmente muito bem aí os 7 pontos que você colocou. Legal, muito bom. Muito bom. Então, olha só, né? São diferentes plataformas com diferentes, talvez, níveis de maturidade, inclusive de utilização. Talvez tenha diferentes custos ali, né? É um ponto a ser analisado também, mas que atendem às necessidades. Só de curiosidade, o Imagine, quando ele foi concebido, foi pensando no acrônimo, né? Ele é um acrônimo para ideias mais ação geram inovação na empresa. Aí ficou Imagine, o Pô, programa. legal. É, beleza, então estruturou ali a plataforma mínima, né? Aí entra numa etapa de que as pessoas vão dar as ideias, né? Elas vão submeter essas ideias dentro da plataforma. E aí, o que acontece, né? Aí acontece a validação dessas ideias. Então, o processo de validação, ele garante a qualidade ao longo do programa. As ideias, no caso, né, num processo que nós temos aqui na Dexco, mas é uma boa prática também que pode ser implementada dependendo do caso, elas só poderão ser concluídas na plataforma pós a implementação de fato, a comprovação dos resultados capturados, né, e o upload da documentação disso, né, com alguns, eu diria, algumas evidências, né, de que realmente aquela ideia foi implementada. E esse período de análise do resultado ele pode variar de 30 a 90 dias, dependendo da complexidade da ideia. Então, assim, justamente para trazer credibilidade para a plataforma. Olha, as ideias estão sendo implementadas, mas tem um certo rigor aqui para avaliação e implementação, que inclusive é feito por parte do gestor. O próprio gestor pode fazer a submissão desses projetos, ou a equipe ali, o time, né, algum líder do time que está desenvolvendo uma ideia em específico. Então, uma proposta de processo, né, vamos imaginar aqui juntos, o colaborador vai lá e envia uma ideia, e aí, na sequência, o gestor direto dele ali qualifica essa ideia. Porque acontece muito, né, no universo Dexco é o seguinte: o colaborador ele submete a ideia para a própria área dele. É como se eu fosse ali da área de inovação, eu submeto uma ideia para a minha área, já até sabendo ali os caminhos para resolver, mas eu quero deixar isso registrado. Isso chega, uma mensagem para o meu gestor, o gestor ele qualifica essa ideia, né? E essa qualificação da ideia vai dizer, a ideia vai avançar, não vai avançar. E aí depois o gestor aqui está como executar a ideia, né? Que é basicamente a implementação dessa ideia. Aí essa ideia, uma vez que foi implementada, né? Ele dá o check lá de estado de implementação. Ele, na verdade, quem vai estar implementando muitas vezes é o time, não necessariamente o gestor, né? O gestor ele tem que estar ciente de que aquilo está acontecendo. Aí ele vai aprovar e validar o retorno financeiro. Então, com ou sem controladoria ou auditoria ou financeiro, aí vai depender caso a caso. Você pode criar um mecanismo de ideias
que demonstram um potencial de retorno, ou né, acima de, sei lá, de repente R$ 10.000, né, R$ 100.000, R$ 1 milhão, não, essas ideias elas têm que passar por um crivo um pouco maior para a gente garantir, né, se realmente isso está acontecendo. Então, esse é um ponto importante. Depois disso, né, o gestor ele faz o upload dessa memória de cálculo e conclui a ideia. Então, há um processo ali de conclusão da ideia. Beleza, a ideia foi implementada, aqui está o memorial de cálculo, tá as evidências, fotos, foi isso que a gente fez, tá? Bacana. Aí sim, o time de inovação, nós gestores, né, do programa de empreendedorismo, do programa de ideias, acreditamos os pontos na plataforma. A gente vai falar disso mais adiante, que é basicamente a recompensa que o colaborador, né, que sugeriu essa ideia, ele vai ganhar. E por falar, né, em recompensa, esse é um modelo de régua de pontuação. Então, para vocês terem noção, a gente passa isso em benchmark, normalmente que a gente faz no Dex, como que funciona hoje, tá? Então, a referência aqui tá, aí eu até coloquei Dexco 2023. Então, assim, as 10 implementadas com retorno anualizado. Então, se o retorno anualizado for de até 4.999,99, esse colaborador ganha 10 pontos e cada ponto é R$ 1. Tá? Então, se a gente pega aí uma faixa de uma ideia que foi implementada e demonstrou o retorno anualizado a partir de R$ 5 milhões de retorno, ele ganha 20 mil pontos. Esses 20 mil pontos são creditados na plataforma do Imagine, no caso, né? E ele pode recuperar, resgatar esse ponto na plataforma Premiar, que é a que a gente utiliza como parceiro. Então, ele faz o login lá na plataforma e tem uma infinidade de lojas. Dá para trocar até por vale combustível. Ele não consegue sacar o dinheiro vivo aqui, tá? Mas ele consegue utilizar isso para usufruir dentro dessa plataforma que dá para comprar muita coisa. Então, aqui é uma referência, né? De repente, poxa, aí você fala, nossa, mas 5 milhões, né? Tem várias ideias que têm esse potencial, né? Ano a ano a gente vê. Tem pessoas que realmente levam essa grana para casa, né? Graças ao mérito aí de implementação. Então, depende muito do tamanho da companhia, da estrutura. Quando você tem processo numa indústria que às vezes você faz uma mudança muito simples, isso acumulado ao longo do ano gera facilmente R$ 5 milhões não de retorno direto, né, mas eu diria ali de redução de custo, né? Então é isso que tem que ser levado em consideração. Às vezes, alguém dentro da sua companhia te deu uma ideia muito simplificada, mas anualizado, meu, você deixou de ter uma despesa ali gigante, né? É, Aí é muito proporcional. Essa é a régua Dexco. Você pode readaptar isso para o seu próprio negócio, tá? Então, a plataforma Premiar, ela é uma plataforma parceira. Então, a gente solicita os pontos manualmente para a plataforma. Não tem uma integração entre o Imagine e a Premiar. Então, no Imagine, a pessoa vê a pontuação lá, né, que ela tem. A gente solicita também para premiar e depois desconta da plataforma. Então, tem esse mecanismo de controle, ele é um pouco manual por enquanto, mas é um caminho super possível, porque assim, a gente não tem uma frequência de resgate tão grande também. E olha que a gente está falando de uma corporação aí de aproximadamente 14 mil colaboradores, tá? Então, esse é um ponto importante. E aí vem o reconhecimento, né? Porque nem só de dinheiro sobrevive um programa de empreendedorismo. Esse reconhecimento é importante, assim, deixar bem claro que ele é extremamente essencial para um programa, para fomentar a cultura de um programa de empreendedorismo. Então, aqui tem algumas ideias do que vocês podem fazer, né? Aplicar no determinado contexto. Então, vamos lá. Vocês podem reconhecer um colaborador através do destaque na mídia interna, no site, newsletter, né, colocando foto, falando, olha, esses são os intraempreendedores que deram ideias de destaque nesse ano. E você pode reconhecer, como eu falei, ideias que têm potencial e ideias que já demonstraram resultado. Na Dexco a gente faz duas coisas. Então, por exemplo, esse ano nós vamos lançar um desafio. Vamos selecionar, por exemplo, 10 ideias, que foi o que aconteceu no ano passado. A gente selecionou 10 ideias
com potencial de retorno. Não tem nada provado, mas só pela ideia, pela qualidade da ideia, digamos assim, que a gente julgou, né, de acordo com alguns critérios, assim, foram critérios realmente olhando, né, o potencial de retorno, coisas nesse sentido, a viabilidade, né, econômica. Essas pessoas foram reconhecidas, né, os proponentes dessas ideias foram reconhecidos e também, ao mesmo tempo, reconhecemos os proponentes que implementaram e obtiveram resultados das ideias do ciclo anterior, do desafio anterior. No caso, né, aconteceu no ano anterior. Então, são dois momentos de reconhecimento, porque um acaba puxando o outro, né? A pessoa, pô, fui reconhecido e olha que nem implementei. Cara, eu incentivo a mais para a pessoa implementar. E, ao mesmo tempo, eu incentivo para as pessoas que não deram a ideia a dar ideia, porque elas sabem que elas podem ser reconhecidas mesmo sem ter implementado a ideia. E esse reconhecimento ele não é financeiro nesse caso, mas pode ser, de repente, aí depende de caso a caso, eu coloquei aqui no item 2, né? Prêmios monetários podem ser usados para melhorar as condições de trabalho, capacitação, viagem, certificado de reconhecimento ou troféus, né? Desenvolvimento de uma nova responsabilidade na empresa para desenvolvedor da ideia. De repente, aquele cara deu uma ideia muito bacana e a gente precisaria deslocar ele do dia a dia dele para ele desenvolver somente essa ideia. De repente, uma nova responsabilidade e vai depender de empresa para empresa, que pode até mesmo criar um outro programa de intra que está mais relacionado à aceleração de ideias. E desloca a pessoa para ela montar um timezinho ali para trabalhar só em cima daquela ideia ao longo de um ano, por exemplo. Né? Então, vai muito de caso a caso. Na Dexco nós não temos isso, normalmente as ideias que são originárias ainda do programa, né, do Imagine, que é o mesmo nome, né, elas continuam exercendo as suas respectivas funções e desenvolvendo a ideia em paralelo. Então, reuniões com os líderes da empresa para discutir as ideias vencedoras e desenvolvê-las. Então, é legal isso. Você leva o protagonismo para a pessoa, dá visibilidade para ele. E aqui eu estou falando, você como gestor, né? Você fala, caraca, mas eu não tenho nível hierárquico, mas você vai dar a visibilidade para uma pessoa para ela estar próxima, de repente, do presidente da empresa, ou estar próximo de um gestor, do dono do negócio, algo nesse sentido. Reconhecimento público na mídia externa, como destaque em revistas nacionais, notícias online, aí pode ser também até mesmo para redes sociais. Pulei um item aqui, que é a participação em eventos internos e externos para compartilhar essas ideias. Então, é muito sobre visibilidade desse profissional dentro das suas respectivas áreas e empresas, né? Folgas extras, oportunidades de trabalhos em projetos especiais, brindes e presentes, se for permitido, né? Celebração de premiações para sugestão de sugestões, ideias, progressos e resultados alcançados. Então, tudo isso são mecanismos de reconhecimento que você pode utilizar tanto para as ideias que já foram implementadas, especialmente, né, quanto para ideias que foram apenas reconhecidas como boas ideias até o momento e que talvez elas possam nem ser implementadas, mas não tem problema. Acho que o importante aqui é fazer a roda girar, e para isso você precisa, em determinado momento, reduzir um pouco a barra, né, eu diria ali, de qualidade do programa, porque você vai estar avaliando o potencial e não o resultado, não o retorno. Mas isso é exatamente para estimular as pessoas e manter vivo todo esse processo. E por fim, aqui, né, a gente chega, cara, mas beleza, sou líder desse programa e eu tenho que trabalhar o engajamento, né? Para que caminho eu vou? Quais são as possibilidades de engajamento? E aí que eu falei lá no início, o engajamento forte é extremamente importante para manter vivo um programa como esse. Se não tiver alguém ali na frente, puxando, trabalhando, organizando, não vai. O programa tende a cair ao longo do tempo. E para isso, o que dá para fazer? Algumas ideias, né? Workshop de capacitação. Então, você pode levar workshops tanto para os proponentes das ideias, quanto para a sua rede de multiplicadores. Você pode gerar painéis de discussão, né? Chamar a galera para participar. Ah, vamos pensar em um novo desafio? Vamos pensar juntos, né? Não vou eu sair trabalhando em cima de um desafio qualquer. Vamos ver, né? Talvez ali a visão da empresa. Vamos tentar puxar aqui um diretor, né? Ou de repente um gestor que tenha essa visão mais específica do assunto que a gente quer trabalhar para ver se ele concorda ou não. Vamos levar uma gamificação para as pessoas, de repente para elas compreenderem o programa, a essência do programa de uma forma diferente, né? Isso faz parte do movimento cultural. Kits de onboarding é uma coisa que super funciona. Então,
Normalmente nós criamos kits de onboarding para novos multiplicadores e também para os multiplicadores que já estão com a gente. Normalmente, todo início de ano, nós fazemos uma reunião e uma espécie de capacitação com os multiplicadores para que eles nos ajudem a desenhar a estratégia do ano, né? As principais agendas. E assim, como gestor de programa de intraempreendedorismo, é importante você ser aquele gestor que, como se fosse o gestor de lançamento de celular, né? Você não, idealmente não é bacana você lançar tudo de uma vez. Pensa nos próximos anos da plataforma, do programa, e aquilo que é estratégico ano a ano, né, para solidificar uma cultura, para crescer de forma mais solidificada e não tentar fazer tudo ao mesmo tempo no mesmo ano. Grandes estratégias de celulares, né? Você vê aí a Apple fazendo isso muito bem a cada ano, né? Vai dando uma cenourinha ali para nós e vai aumentando o preço do celular, né? Enfim, tem as questões da variação cambial também, mas não estou nem levando isso em consideração. Mas o grande ponto é não lanço tudo de uma vez. Vamos aos poucos, né? Vamos traçar esse roadmap para a gente tentar entender o que faz sentido agora, o que faz sentido no próximo semestre, no próximo ano e assim por diante. Mentorias com outros executivos e colaboradores, e aqui eu estou falando sobre gestão de projetos que muita gente tem dúvida ou se perde, não sabe como usar, como mapear, como documentar, né? Então, isso tudo é importante. Muitas pessoas não sabem como engajar os stakeholders dos próprios projetos, então você, uma liderança forte de um programa de inovação de intraempreendedorismo, você pode levar essa experiência, né, para eles, falar, gente, ó, é bacana você chegar com perguntas, mais com perguntas do que com respostas, ou ouvir ativamente no primeira instância, né? É, isso acaba sendo legal. Grupos de WhatsApp, Teams, de repente, para manter uma comunicação, criar uma régua de comunicação com essa galera, não entrar em contato, por exemplo, com os multiplicadores. Aqui eu estou falando especificamente com os multiplicadores, somente quando precisa deles, né? Mas como que você pode levar conhecimento para eles? Como que você pode estar em constante movimento? Porque esses multiplicadores, eles são fundamentais, são chave para disseminação do programa, né, como um todo. Outra forma de engajamento aí tanto com os multiplicadores quanto com os colaboradores, né, boletins por e-mail para você divulgar sobre o programa, sobre é, os resultados que o programa está trazendo mês a mês. Isso a gente faz na Nexo, então a gente lança boletins dizendo o quanto que foi capturado de retorno mês a mês, né, e o acumulado mês a mês de retorno do programa. Quem nos passa esse retorno são os multiplicadores. Outro ponto, redes sociais, LinkedIn, Instagram, TikTok, aí vai depender muito da companhia, né? A gente não usa TikTok nem Instagram assim para isso, mas LinkedIn a gente usa bastante. Então, muitas vezes a gente até, digamos que hackeia o sistema de comunicação corporativa postando os nossos LinkedIns particulares. E a gente muitas vezes consegue promover nossas iniciativas melhor do que a comunicação interna, em alguns cenários, né? E a gente usa o LinkedIn de forma estratégica para isso, mesmo sendo a rede pessoal. Mas tem empresas que têm o Yammer, tem talvez ali o Facebook Workplace, né, que pode ser utilizado. Aí depende muito de companhia, mas a intenção aqui é a mesma. E depois disso, né, temos também espaços físicos para colaboração. Então, se você tem a oportunidade de criar ambientes físicos para levar o pessoal, né, para fazer esse onboarding deles, né, essa entrada na plataforma, no programa de uma forma diferente, bacana. E aqui eu estou falando para todos os níveis de perfis, né? Estou falando para um colaborador, um grupo de colaboradores, para os multiplicadores podem levar os colaboradores nas suas respectivas unidades a fazerem isso. Então, isso tudo é bacana e fomenta o dia a dia, né, de um programa como esse. E aqui, tour de treinamentos em loco, né? Foi uma coisa que a gente fez, que funcionou muito bem. Então, quem trabalha em empresas que têm várias unidades espalhadas, é legal estar lá. Você, como uma liderança do programa, é legal você incentivar quem está trabalhando contigo ali a estar presente fisicamente, se possível, né, para trazer essa proximidade e não deixar o programa morrer. Exceto assim, né, em casos de pandemia, recomenda-se fazer online. Mas tem orçamento, ou se for fazer online, tenta fazer numa pegada diferente, né, numa pegada ou de gamificação, ou numa pegada mais de workshop, mais prática, para as pessoas terem a oportunidade de falar, não finalizar a reunião sem que todos minimamente falem alguma coisa. Se uma pessoa estiver mais quietinha ali, incentiva ela a falar também. Então, isso tudo são
pequenos passos que garantem um resultado eficiente da plataforma. Beleza? Pessoal, com esse engajamento, né, aplicado ali ao processo, né, a gente viu a plataforma, vimos métricas, eu tenho certeza que vocês conseguem trazer muito mais, eu diria, muito mais resultado com o programa de intraempreendedorismo, independentemente se é um programa de ideias ou se você está falando de algum outro tipo de programa, porque no final das contas é um engajamento que vai importar muito, né, na consolidação de qualquer tipo de cultura. Então você precisa de pessoas trabalhando, de pessoas fazendo para movimentar esse ciclo, né, e ser inspiração para o próximo ciclo. Então, vou encerrando por aqui. Fico aberto aí para dúvidas. Quero agradecer a atenção de todos vocês. Vamos lá, estou aberto aqui para dúvidas. Vamos lá, tem mais uma pergunta já do Walter aqui, que ele perguntou como que esses programas de geração de ideias estão se relacionando com Six Sigma ou Lean Manufacturing, alguma coisa assim? Ah, claro. Nós temos, por exemplo, na unidade da Madeira, quando o pessoal faz desafios específicos de Lean. Então, teve um desafio da Madeira, de uma unidade específica, que foi colocado dentro da plataforma Imagine. Esse é um desafio local. Então, você pode fazer a correspondência no seguinte sentido: de repente, uma área ou algum indivíduo, não, algum colaborador, ele pensou, poxa, a gente podia ter um desafio específico para tratar aqui sobre algum aspecto do Six Sigma. Uhum. Você pode abrir esse desafio independentemente lá dentro da plataforma, tá? Uhum. Independente, na verdade, o desafio. Então, o programa ele é aberto para qualquer tipo de desafio, seja um desafio mais amplo ou um desafio mais focado. Nesse caso, eu vejo que é um desafio mais focado, então não vejo nenhuma perda assim. Ó, desafio da área tal. E aí você usa a plataforma para otimizar o processo de avaliação, de implementação, de análise, e isso traz resultado para o programa de empreendedorismo como um todo, porque está dentro da plataforma. Deixa eu ver se o pessoal vai. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode abrir o áudio direto Vou também, que eu não interromper aqui tenho. o compartilhamento Tá bom. para eu ver aqui o pessoal. Ô, Renato, eu tenho uma Oi. pergunta aqui, não sei se faz sentido, tá? Quando tu tem uma campanha, por exemplo, de novos produtos, tá? Você vai fazer toda a jornada do programa de ideias, quando a ideia é selecionada, no caso de vocês, não sei se você tivesse essa experiência, para novos produtos, essa ideia é selecionada, vocês como gestor de inovação, tratam essa ideia num funil de inovação, por exemplo? Vocês trazem ela do programa para o funil? Rafael, especificamente sobre novo produto, eu desconheço ainda algum case que veio do programa Dexco, tá? Mas olhando pela experiência assim de amarração, às vezes com P&D, algo nesse marketing, né, normalmente que alimenta o processo de desenvolvimento, mesmo que ele surja, eu não hesitaria em colocar ele também em um outro funil, tá? Se tiver um funil de P&D ou algo nesse sentido, porque você garante mecanismos mais apropriados de implementação. Pode ser que surja, sim, dentro da plataforma, né, ou do programa de intra que você está fazendo, e uma pessoa fica dedicada. O que a gente vai pedir normalmente, se a gente identificar um caso desse mais específico, é que as pessoas coloquem, né, as evidências, enfim, de que o projeto está sendo implementado para a gente contabilizar. Mas é importante ressaltar também que a gente não vive num cenário perfeito, tá? Então, tem muitas ideias que são dadas, que são implementadas, mas nunca cadastradas no programa. Então, a gente nem fica sabendo. Quando a gente fica sabendo, já foi, tá? Então, pode acontecer isso também. Mas, na prática, eu ainda desconheço, posso até pesquisar, de repente, trazer uma resposta, né? É, mas de algum produto novo que surgiu mediante a plataforma diretamente, tá? Não, Isso acontece em algumas outras empresas. Eu já vi relato de uma galera falando que é raro, claro, é pouco volume, Uhum. mas às vezes acontece. Pode acontecer, eu não tenho, talvez tenha acontecido, mas é do meu desconhecimento nesse momento. é que a maioria dos programas de ideias são mais voltada para melhorias internas, né? H1, vamos dizer Isso, assim. isso.
Uhum. E nem a gente tinha ali as campanhas, né, os temas que vocês relataram, também tinha ali novos produtos, né? É mais naquele quesito, por exemplo, se ele é um produto que vai ser externalizado, num funil tradicional, tu tem ali escala, né, tração, tu tem outras fases que aí acho, que não se interliga com uma ideia interna ali no caso, né? Uhum. Então, mas essa dúvida, se tinha experiência de se é um novo produto que tem essa característica, externalizava para gerenciar o ciclo de vida dele depois, né, dentro desse funil. Uhum. Sim. Uma outra demanda que nós temos olhando para o futuro dentro de Dexco, né? Assim, como a gente pode amarrar de fato até mesmo o programa com inovação aberta, né? Então, por exemplo, hoje, normalmente as ideias que são submetidas dentro da plataforma Imagine, elas já são consideradas como desenvolvimento interno, a grande maioria. Então, é um time interno, mesmo o time que submeteu, às vezes já até tem a resposta, né? Mas a gente pede para ele fazer isso em virtude da governança do programa. Mas existe uma proposta, né? Beleza, hoje são submetidas ideias que já têm uma solução. Mas e problemas? Né? Então, a proposta é colocar uma chavinha ali. É um problema que precisa de solução externa, baseado no ecossistema empreendedor. Então, iria para um outro funil. Poderia também ter o mesmo processo, né, para desenvolvimento de novos produtos. Iria para um outro funil mais voltado à inovação em P&D, né? De repente ali para produto. Então, são caminhos possíveis, mas aí depende, às vezes, de uma customização da plataforma ou até mesmo de uma remodelagem de processo, né? Mas É, a princípio a gente não tem. esse eu tenho esse caso. É, mais ou menos cada 10 ideias que entra, uma ou duas cai pro funil de Open. A gente tá, Ah, vai, legal. isso aí, tá em 15 a 20% aí mais ou menos cai pro funil de Open. Faz Tá. sentido, né, fazer essa transição para o Open mesmo, né? Legal. Sim, faz sentido. Mais perguntas aí, gente? Estamos dentro do tempo. Não, tá perfeito. Mesmo se passasse, enfim, A Só para Olivia mandou ali, só agradecimento. legal. Vou para a gravação então, gente. Então, gente, de novo, só reforçando alguns pontos, a gente ainda vai ter outros encontros. O próximo a gente vai envolver diretamente cultura, vai vir a Gabi para poder falar um pouquinho de cultura. E a gente tem, enfim, outros assuntos aí que a gente vai estar trazendo em breve também. Então, obrigado por tudo, Renato. Prazer estar com você aí Obrigado, eu mais que de novo. agradeço. E foi Super. sensacional mesmo. É, Ótimo. é bacana demais ver o caso de vocês. Você foi muito didático aí. Eu acho que com certeza vai ajudar muita gente aí na jornada buscando empreendedorismo, viu? Muito bom. Eu quero agradeço aí pela oportunidade, Guilherme, pelo convite, o pessoal também pela atenção aqui, né? Disponibilização de tempo. A gente sabe que não é fácil, em plena terça-feira à noite, mas que agradeço. Obrigado mesmo. Isso aí. Obrigadão, gente. Obrigado a Tchau, todos que tchau. acompanharam aqui Até também. Até mais. mais. Valeu, gente. Tchau, tchau.